Tem uma coisa curiosa sobre crescer nos anos 80. A gente não sabia, mas estava vivendo uma época que hoje parece até invenção da memória. Era uma infância que não precisava de senha nem Wi-Fi e que cabia inteira numa rua de terra. No interior do Paraná, por exemplo, quando chovia, a rua virava barro e o barro virava brinquedo. O tempo passa, mas tem coisas que só quem viveu consegue explicar. Nos anos 80, ser criança era uma aventura diária. Não tinha internet, não tinha celular, mas tinha brinquedo que hoje, só de olhar, já daria dor de cabeça para qualquer adulto. E o mais curioso é que naquela época ninguém achava estranho. Era só infância. Brinquedo não vinha com alerta, manual grosso, nem 10 avisos de segurança. Se quebrasse, a gente colava. Se machucasse, a mãe soprava. E se chorasse demais, ouvia um clássico. E isso não foi nada. Mas, curiosamente, por mais que a gente brincasse lá fora, os brinquedos tinham um papel quase mágico. Eles não eram só presentes, eram companheiros. E talvez por isso, quem cresceu naquela época costuma lembrar exatamente onde ganhou cada um deles. Muitas vezes não lembramos quem nos deu, mas lembramos que tivemos. Natal, aniversário, nota boa na escola, qualquer motivo já era festa. E o mais curioso, a gente quase nunca desejava o que ganhava. Eram muitos brinquedos, não dávamos conta de desejar tudo. A gente queria aquilo que chegava nas nossas mãos. Alguns brinquedos não serviam só para brincar. Serviam para fazer companhia. Passavam-se horas em que ficávamos num mundo paralelo, com princesas, soldados, monstros, piratas e muito mais. Muitos nos marcavam por atitudes, outros por memórias, algumas olfativas, outras sensoriais. É o caso da coleção da Moranguinho, por exemplo. Não era só a boneca, era o universo. Tinha cheiro. Cada boneca era uma frutinha com cheirinho, com seus vestidinhos com desenhos e suas meias calças listradas, sapatinhos minúsculos e cabelos coloridos, alguns encaracolados, outros lisos. Tinha a casinha, carrinho para carregar as frutas, mesinha para piquenique, um mundo todo à parte, um mundo inteiro que cabia no chão da sala. As chuquinhas, então, aqueles mini bebezinhos com cheirinho de bebê de verdade, cabecinhas com apenas um tufinho de cabelo, barrigudinhas, que vinham em banheirinha, cadeirinha, algumas faziam xixi, vinham com chupeta, e a gente cuidava como se tivesse responsabilidade de adulto, mas com a leveza de quem ainda acreditava que boneca precisava dormir cedo. E tinha também os companheiros silenciosos, o Sniff, que virou parceiro de sono de muita gente, ursinhos carinhosos que tinham até as asinhas, o urso Pepito, com aquelas mãozinhas de plástico, chupando o dedo como se tivesse vida própria, e que tinham a família toda, a mamãe Pepita, o papai Pepito e o Pepitinho. Alguém lembra? E como esquecer da menina Flor? Uma pelúcia que parecia boba. Um vasinho aparentemente comum que de repente se transformava numa boneca. Aquilo era quase poesia em forma de brinquedo. E tinha a Bem Me Quer, com cabelos de lã colorida, roupinha delicada e aquele colarzinho com o símbolo da estrela que parecia dizer silenciosamente que cada criança era dona do próprio universo. E, claro, o Pequeno Pônei, colorido, mágico, com asas sem asas, com carinhas delicadas e fofas, com crinas que pareciam arco-íris domesticado. Eles não eram só brinquedos. Eram personagens da infância. Mas nem só de ternura vivia aquela geração. Porque bastava abrir a caixa de um Falcon ou de um Comandos em Ação para o quarto virar campo de batalha. Deserto, floresta, base secreta, tudo ao mesmo tempo. Quem teve um Falcon sabe. Não era só um boneco. Era praticamente um soldado profissional. Vinha com arma, faca, mochila, cantil, tudo em miniatura, mas bem realista. Hoje, um brinquedo desses nem sairia da fábrica. Na época, era orgulho ter um. E se perdesse um acessório, era tragédia familiar.
O Forte Apache, então, era praticamente o cenário oficial das histórias mais épicas já criadas por uma criança. E o curioso é que não precisava de roteiro. A imaginação resolvia tudo. Não tinha roteiro, não tinha politicamente correto. A gente brincava de guerra, índio, pirata, espaço, tudo ao mesmo tempo com o mesmo soldadinho, que invadia o forte, também era alvejado por milhares de balas na guerra. O Falcon acabava com muitos deles, e outros tantos sumiam embaixo do sofá, onde penso que alguns deles vivem até hoje, aposentados e sem pegarem uma arma há muito tempo. E os Playmobil, lembram? Seguiam o mesmo caminho. Pequenininhos, cabecinha quadrada, cabelos e chapéus que encaixavam, cheios de detalhe, mas capazes de criar cidades inteiras dentro de uma caixa de sapatos. Eles tinham coisas que nunca na vida nós teríamos de uma vez. Eles tinham cavalo, navio de pirata, castelo, armadura, uniforme, chapéu grande, pequeno e tantos acessórios que quando o pai ou mãe pisavam em algum deles, nos xingavam até a terceira geração. Assim como aqueles blocos de montar que por muitas vezes montávamos dragões, carros, casas, prédios, mas que para eles era só um monte de peças amontoadas. Era ou não era assim? E quando aparecia um Autorama, aí não era só brinquedo, era evento. Montar a pista, escolher a cor do carrinho, encaixar os carros, segurar o controle como se estivesse disputando o campeonato mundial. Sempre tinha o carro que voava na curva. Sempre tinha discussão sobre quem tinha tirado o dedo antes. E sempre tinha aquele que encostava sem querer na pista e levava o maior choque. E não saíamos chorando pra mãe, não. Eram umas risadas, um tempinho pro dedo parar de formigar e vida que segue. E sempre tinha revanche marcada, que às vezes demorava anos pra acontecer. Eu mesmo tô esperando uma revanche com meu primo até hoje. Meu Autorama tá no sótão, esperando a chance. Que saudades! Se tinha uma coisa que anos 80 levavam a sério, era o desafio físico. Criança não ficava parada por muito tempo, não. Tive o Pogobol. Vocês lembram? Era praticamente um ritual de passagem. Uma bola com plataforma, onde a criança subia e começava a pular tentando manter o equilíbrio. De longe parecia fácil, de perto parecia longe. Era tão simples, até tentar. Era só subir e se equilibrar, não tinha segredo. Manter os pés firmes em uma plataforma que tinha uma bola no meio. Eu achava parecido com uma nave espacial. Altos tombos, muitas risadas, joelhos e braços esfolados. Quem dominava virava celebridade da rua. Quem não dominava virava especialista em cair, levantar e fingir que estava tudo sob controle. E tinha também o Pula Pirata. Piratinha miserável. Aquele barril aparentemente inocente que escondia uma pequena dose de susto coletivo. Cada espadinha colocada era uma mistura de coragem e medo, até o momento em que o pirata resolvia saltar e arrancar grito de todo mundo ao redor. Além de Pula Pirata, houveram vários neste segmento de pular, cair, começando pelo Pega Varetas, até o Cai Não Cai. Aquele outro também que a gente ia enfiando um monte de bonequinho de espuma em um tubo, até que o tubo explodia. O Terremoto e vários outros que sempre brincavam com a surpresa de saber quem seria o próximo a se lascar. E como esquecer dos estoilhos de química? Pequenos laboratórios em caixas com líquidos duvidosos. Fazemos sangue falso, fumaça. A única coisa que sabíamos é que não podíamos ingerir nada. De resto, era só lavar que estava tudo certo. Brincávamos com uma confiança que hoje provavelmente nenhum adulto permitiria. Mas, incrivelmente, a maioria das experiências terminava só em gargalhada e dedos levemente coloridos,
Alguns carpetes manchados, camisetas com manchas azuis que devem estar nelas até hoje. Os anos 80 também foram o momento em que o futuro começou a caber na palma da mão. Jamais imaginaria que chegaríamos aonde estamos hoje em tecnologia, com uma IA sendo nossa melhor amiga, com pessoas se falando por aplicativos de conversa, sabendo da vida um do outro por redes sociais, o que comem, o que vestem. Nos anos 80, o máximo que poderia pensar quando se falava em tecnologia, brinquedos tecnológicos, eram os gênios. Mas para a época era o mesmo que o iPhone novo. Os gênios pareciam um teste de inteligência disfarçado de brinquedo. Luzes piscando, cores se repetindo e a criança tentando provar para si mesma que conseguia ir mais longe na sequência. Errar uma cor e ouvir aquele som de derrota era quase uma tragédia pessoal. E os minigames, então, chegaram como pequenas revoluções portáteis. Salvar a donzela, escapar de obstáculos, tudo dentro de uma telinha que hoje parece simples. Um monte de pontinhos pretinhos, igual aquela minhoca do celular, lembram? Que a cada coisa que comia ia crescendo e ficando mais difícil de mexer sem encostar nela mesma? Naquela época, parecia milagre tecnológico. E claro, o lendário Come Come, ou Pac-Man, que transformava fantasmas coloridos em desafio nacional. Ou o Frog, o sapinho que precisava atravessar a estrada movimentada e era atropelado. Se tinha um lugar onde os brinquedos viravam moda, era no recreio da escola. Muitas tendências nasciam ali. Os ioiôs, por exemplo, eram quase instrumento musical. Fazer o ioiô dormir, subir, descer, virava espetáculo. Quem podia mais tinha aqueles que acendiam, aqueles transparentes, mas todos faziam o mesmo. Só precisava de alguém bom de verdade para brincar. E sempre tinha alguém que dominava movimentos impossíveis e virava referência instantânea da turma. Sem falar nos brinquedos pequenos, naquelas bolinhas que pareciam um cubo mágico que a gente tinha que montar, brindes de salgadinhos, pirocópteros, anel de doce, pulseira de montar, figurinhas. Alguém aí já brincou de bafo? Eu gostava, mas nunca ganhava, sempre me rapelavam. Coisas que transformavam troca entre crianças em negociação diplomática de alto nível. Nem todo brinquedo morava dentro de casa. Nem todo brinquedo que a gente brincava, a gente tinha. Alguns moravam nos comerciais de televisão, ou na casa do primo, da prima, do amigo. Era sonho de criança, era desejo de Natal, de aniversário. Mas brinquedos apareciam e alguns sumiam tão rápido que até chegar Natal o desejo já era outro, ou às vezes nem a gente sabia bem o que queria. Mas isso nunca impediu ninguém de brincar. Brincar com o brinquedo do outro e depois voltar para casa dizendo: hoje eu brinquei com aquele brinquedo novo. Já era felicidade suficiente. Não era motivo de revolta porque o outro tinha e eu não. Era felicidade porque eu conheci o que às vezes só podia ver no comercial da TV. E sabe o que é curioso? É que muitos daqueles brinquedos já desapareceram das prateleiras, mas continuam vivos na memória de quem viveu aquela infância, de quem alguma vez viu, brincou com estes brinquedos. Uma infância onde o tempo parecia maior, horas eram intermináveis. Não tinha muito essa coisa de dia de semana e fim de semana. As amizades eram mais simples. Não tinha o tal do eu tenho e você não tem, ou o eu tenho mais que você. E a felicidade? A felicidade era menos complicada. Talvez porque, no fundo, o maior brinquedo dos anos 80 não cabia numa caixa. Era o tempo livre, a imaginação e a certeza de que brincar era o trabalho mais sério que uma criança podia ter. E se tem uma coisa que os brinquedos dos anos 80 ensinaram, é que a infância não era feita só de plástico, pilha ou pelúcia. Ela era feita de histórias, de amigos e de memórias que, de vez em quando, ainda fazem a gente sorrir sozinho ou pensar: que risco eu corri. Mas me conta uma coisa, qual desses brinquedos fez parte da sua infância? Teve algum que não apareceu aqui, mas marcou a sua história?
Conta aqui nos comentários, porque lembrar junto sempre fica melhor. E se você gosta desse tipo de viagem no tempo, já deixa o like, porque ele ajuda o canal a continuar resgatando essas lembranças que muita gente acha que ficaram esquecidas. E no próximo vídeo, a gente vai sair das caixas de brinquedo e voltar para a rua, para lembrar das brincadeiras que não precisavam de manual nem de tomada, só precisavam de amigos, imaginação e aquela frase clássica: vale tudo menos sair da rua. Então se inscreve no canal, porque essa viagem pelos anos 80 tá só começando.